Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco. Vamos falar sobre a demissão de Maurício Barbieri, né? Agora sim confirmada pelo Vasco da Gama através de nota oficial. Ninguém fala, né? Ninguém no clube fala. Teve a nota oficial aí comunicando a saída do Barbieri. Está definido que o William Batista será o treinador interino até o Vasco anunciar de forma oficial, né, o seu novo treinador. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre dois nomes, três na verdade, que estão sendo ventilados aí no Vasco para possível novo treinador. Vamos falar também sobre o STJD, que pediu que o Vasco fique sem torcida nos seus jogos aí por 30 dias. Vai ser assunto aqui também. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Não vou nem pedir like, não vou pedir nada. A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Tamo junto. Bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo aqui tem um oferecimento do OneFootball, que é patrocinador aqui do canal Machão da Gama. E lá no OneFootball você tem todas as informações sobre futebol na palma da sua mão. Inclusive agora que o Vasco está nesse período de mudança de treinador, quando o Vasco anunciar o seu novo treinador, você vai ter ali no OneFootball a notificação, né, no seu celular, avisando as movimentações do Vasco, etc e tal. É um baita aplicativo que eu tenho aqui no meu telefone e recomendo que você também tenha no seu, porque vale a pena realmente, principalmente para quem trabalha bastante, não tem tempo de ficar sempre assistindo vídeo no YouTube, etc e tal. O OneFootball sempre traz tudo ali no seu celular de graça na palma da sua mão. Link aqui na descrição desse vídeo e também no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Bom, o Vasco finalmente anunciou de forma oficial o desligamento de Maurício Barbieri, né? A gente já tinha essa informação da demissão do Maurício Barbieri, ontem à noite, inclusive, no pós-jogo eu já tinha falado, né? Olha, acredito eu que ele foi demitido porque não compareceu na entrevista coletiva. Enfim, ontem à noite já era fato conhecido, né, a demissão do Maurício Barbieri. Mas como tudo no Vasco é demorado, como tudo no Vasco é feito de forma amadora, como tudo no Vasco, enfim, é até difícil de falar. Mas enfim, como tudo no Vasco é um parto, o Vasco só foi anunciar a saída do Maurício Barbieri hoje por volta de 2 horas da tarde. Isso mesmo, o Vasco emitiu ali um comunicado, né, uma nota oficial que eu vou ler aqui para vocês. Nessa nota oficial, o Vasco também anuncia que o William Batista será o treinador interino do Vasco, enquanto o Vasco procura o seu novo treinador. Bom, falta, né, o pessoal do Vasco via público, falta uma entrevista coletiva, falta botar a cara, falta dar satisfação pro torcedor. Eles não fazem isso. Ontem saíram lá Luiz Melo e Paulo Brax. Não falaram com ninguém, não quiseram falar com a imprensa. Nunca falam, né? Nunca estão dispostos a dar uma satisfação pro torcedor do Vasco. O que a gente tem é nota oficial. Vamos ler aqui a nota oficial que o Vasco publicou. Abre aspas. O Vasco da Gama informa o desligamento do treinador da equipe do futebol profissional, Maurício Barbieri. Além de Barbieri, deixam o clube o auxiliar técnico Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo. O clube agradece os profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência de suas trajetórias. Com o suporte do diretor técnico Abel Braga, o técnico William Batista, atual treinador do Sub-20 Cruz Maltino, assume a equipe profissional de forma interina. Então, o William Batista, né, será o treinador do Vasco na partida contra o Cuiabá, na segunda-feira de forma interina. Vamos ver se contra o Botafogo o Vasco já vai ter o seu novo treinador. Inclusive, o treino de hoje à tarde no CT Moacir Barbosa está sendo comandado pelo técnico William Batista, né? Ele é o treinador do Sub-20 do Vasco, está ali de forma interina. E o Sub-20, que joga hoje contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, está sendo comandado pelo auxiliar do Sub-20, né? Então, o treinador do Sub-20 está interinamente aí na equipe profissional e o Sub-20 está sendo comandado ali pelo auxiliar do técnico William Batista. O William Batista tem um currículo muito bacana no Vasco da Gama. Ele é muito bom treinador nas categorias de base. É claro que tem muita diferença, né, de um treinador no Sub-20 para um treinador na categoria profissional. Mas ele está invicto no comando do Vasco no Sub-20. Desde que ele chegou, ele disputou 15 jogos com a equipe Sub-20 do Vasco, venceu 11 jogos e empatou 4. Marcou 36 gols e sofreu 9. Então no Sub-20 ele tem uma campanha impecável com o Vasco. Vai ter agora a sua chance, né, no time profissional de forma interina. Vamos ver como o William Batista se sai, né, nessa fogueira, né? A gente pode dizer que é uma fogueira. Está sendo colocado ali numa fogueira para ser o interino. E aqui, cara, vai ficar a minha torcida do tamanho do mundo para que o William Batista consiga bons resultados, né?
nesses jogos aí. Primeiro, porque o Vasco precisa muito. O Vasco precisa muito vencer, sair desse buraco, sair dessa lama. A situação é muito, muito, muito complicada. E também porque o William Batista é um grande profissional. É um cara estudioso, é um cara muito inteligente. E tomara que ele consiga lidar bem com essa pressão, com essa situação e consiga ajudar o Vasco a somar pontos, né? Enquanto ele estiver ali de forma interina. Uma outra coisa aqui que eu vou falar antes que eu me esqueça, o Abel Braga, né, que é o diretor técnico do Vasco, vai dar o suporte ao William Batista. Na minha opinião, era para o Abel Braga ter ido embora junto, né, com o Maurício Barbieri. Ninguém sabe direito qual é a função do Abel Braga no Vasco, e sempre que ele fala, que ele dá uma entrevista, enfim, que ele vem a público, o Abel Braga, infelizmente, parece que está um pouquinho desconectado da realidade, né? Parece que ele está vivendo num mundo paralelo ali, no mundinho fechado dele ali no Vasco da Gama. Então, sinceramente, não consigo ver em que o Abel Braga acrescenta nesse time do Vasco. É um cara que é muito vitorioso, isso é inegável, tem uma carreira sensacional, foi um baita de um treinador, mas nos dias de hoje, sinceramente, não consigo ver aqui o que o Abel Braga consegue entregar profissionalmente, né, ao Vasco da Gama. Na minha visão, o departamento de futebol todo era para ter ido embora. Abel Braga, Paulo Brax principalmente, Maurício Barbieri já foi, enfim, era para todo mundo ter metido o pé. Mas a corda sempre arrebenta, né, pro lado do mais fraco. E arrebentou ali pro lado do Barbieri, que realmente péssimo, pior treinador da história do Vasco, e já vai tarde. Bom, possíveis substitutos. Vamos lá. Rogério Ceni foi oferecido ao Vasco da Gama. O treinador está desempregado desde abril, quando foi demitido pelo São Paulo. Ele tem uma proposta do futebol mexicano, mas a prioridade dele é continuar no futebol brasileiro. Então, os intermediadores ali do Rogério Ceni estão oferecendo o treinador ao Vasco da Gama e é um nome que, de certa forma, agrada, né, a cúpula vascaína. Pelo menos foram as informações que a gente viu circulando hoje na imprensa. Um outro nome, Odair Hellmann, recém-demitido aí do Santos Futebol Clube, né? A Rádio Itatiaia colocou ali o Odair Hellmann como um possível novo treinador do Vasco, um nome que o Vasco estaria analisando internamente. E eu não vejo sentido, primeiro porque o Odair não estava conseguindo extrair nada do time do Santos, né? Acabou de ser demitido lá no Santos, que está numa draga danada, uma draga melhor que a nossa, mas também está numa draga danada. E, cara, imagina só o Odair Hellmann chegar no Vasco e dar de cara com 3 jogadores que não servia para ele lá no Santos, que ele dispensou lá no Santos. O Juan Cruz, o Maicon que está chegando e o Carabarral. Enfim, não faz muito sentido, né? Mas é um nome que também estaria na lista aí. E o Globoesporte.com trouxe a informação que o Vasco deve buscar um nome mais experiente para substituir Maurício Barbieri e a presença do Johannes Sports deve acelerar esse processo na busca por um novo treinador e que um dos alvos do Vasco seria o Diego Aguirre, que atualmente está no Olímpia do Paraguai e seria um dos treinadores aí no radar do Vasco. Então, as primeiras especulações são esses nomes citados. Bom, se quiser comentar aqui qual treinador você quer, o que você prefere, fique à vontade. Vamos lá, seguindo aqui, a Procuradoria do STJD fez a denúncia e pediu que o Vasco jogue sem torcida por 30 dias. Então o Vasco deve receber a mesma punição do Santos e jogar sem torcida até mesmo quando for visitante por 30 dias, até que o caso seja julgado, né, pelo STJD. O caso ainda vai ser apreciado no dia de hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas como é um episódio semelhante, né, ao do Santos, o Vasco deve receber aí também uma punição semelhante, né? É uma punição preventiva ali de 30 dias sem torcida do Vasco nos estádios, tanto em São Januário ou em jogos fora de casa também, até mesmo quando o Vasco for visitante, não vai poder ter torcida vascaína. Enfim, tendo atualizações a gente traz aqui no canal. Confesso que estou muito desanimado, né? Deu para ver aí pela minha cara, pelo meu tom de voz, mas seguimos aqui. Tamo junto. Um abraço, até a próxima.